Se você já viu esse tipo de painel de ACM com design orgânico, deve saber que ele se popularizou no Oriente Médio e vem ganhar do mundo. Não é para menos. Ao aliar fluidez, sofisticação e otimização do material, essa técnica permite criar fachadas incríveis sem precisar de invencionices na produção. O estúdio Rabar Design é um dos grandes pioneiros nesse estilo, utilizando o software Rhinoceros. E hoje nós vamos desvendar as técnicas para criar esses painéis incríveis direto no SketchUp. Diferente do que a gente fazia de criar a primeira peça e depois planificar, esse tipo de painel segue o caminho quase inverso. Por exemplo, vamos usinar meia chapa de ACM utilizando esse estilo. Então vamos criar aqui uma chapa de ACM de 2,5 por 1,5 e vou dividir essa chapa aqui em vários setores. Então para isso vou pegar essa aresta aqui do canto, arrastar ela para o lado e vamos dividir em 28 vezes. Acho que tá bom para a gente iniciar. E com base nesse ripado que a gente acabou de criar, eu vou copiar uma dessas arestas para cá, que vai ser a partir dela que nós vamos trabalhar. Eu vou passar rapidamente aqui as técnicas que o Rabar Design utiliza para criar alguns painéis 3D, e depois a gente vai seguir com um pouco mais de calma para entender melhor cada etapa. Bem, boa parte da técnica vai depender de duas ferramentas principais, a ferramenta de rotar e a ferramenta de eixos. Então, para entender melhor, eu vou criar uma linha arbitrária aqui nessa face, e pense o seguinte, se eu selecionar essas faces e vir com a ferramenta de rotar, eu consigo prender ela em algum eixo principal, por exemplo aqui no eixo vermelho, e fazer a minha rotação aqui tranquilamente. Já essa face aqui eu não tenho essa fluidez porque o SketchUp não permite que eu faça um eixo personalizado que seja aqui nessa diagonal. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso agrupar essa face aqui, entrar nesse grupo e usar a ferramenta de eixos para criar um novo eixo aqui. Então com isso eu posso selecionar essa face e girar ela. Vou girar ela, por exemplo, em 30 graus. Pegar essa aresta aqui, pode ver que eu estou com essa aresta aqui selecionada, e criar uma cópia dessa aresta para cá. Agora eu seleciono essa outra face resultante, pego a minha ferramenta de rotar novamente, trago ela para baixo. Ok, eu já tenho a base aqui para o meu painel. Vou desagrupar isso daqui. Você pode reparar também que eu tenho uma certa inclinação aqui no eixo azul. Então, para corrigir isso, eu seleciono todas essas faces, venho com a ferramenta de rotar, mais uma vez, pego essa aresta daqui, pego essa outra aresta e vou alinhar agora no eixo azul, aqui para cima. Isso vai me permitir utilizar a ferramenta de virar, arrastar o eixo para cá, criar uma cópia, e daí para frente é só fazer várias cópias seguidas. Então aqui você já deve ter se situado porque é um padrão bem conhecido. Vamos fazer novamente dentro de um fluxo prático agora. Bem, mais uma vez eu vou copiar uma face dessa daqui, e usar a minha ferramenta de treina para criar um ponto guia para iniciar aqui um desenho. Acho que eu vou em 15 centímetros. Isso vai me permitir usar aqui o transferidor e criar uma linha guia na diagonal. Vamos ver, acho que uns 45 graus tá bom. E com base nessa guia eu vou criar uma linha daqui para cá, que eu posso copiar essa linha para cima, uns 10 centímetros, e apagar as minhas guias. A partir daqui a gente agrupa essas duas faces que vão ser movimentadas. Vou agrupar, entrar nesse grupo, pego aqui minha ferramenta de eixos, clico nessa ponta aqui para ser a minha origem, vou alinhar esse eixo com essa aresta, clico uma vez para definir o eixo vermelho e clico mais uma vez para confirmar, e a partir daqui eu já tenho o eixo personalizado dentro desse grupo. Isso vai me permitir selecionar essas duas faces, usar a ferramenta de rotar, alinhar com o eixo vermelho, e vou movimentar aqui para cima acho que uns 45 graus, para deixar bem evidente, e agora eu vou pegar somente essa face, que pelo fato dela estar alinhada com esse eixo vermelho, eu posso mais uma vez usar a ferramenta de rotar, alinhado com o eixo vermelho, nessa aresta. Clico aqui, clico para cá, eu posso movimentar ela para baixo agora, 45 graus. Agora sim, eu saio desse grupo. Bem, agora eu posso desagrupar isso daqui, e a próxima etapa vai ser alinhar isso daqui no eixo azul. Então para isso eu seleciono essas três faces, venho novamente aqui com a ferramenta de rotar, agora alinhada com o eixo verde, clico nessa extremidade, clico nessa daqui e trago ela até travar no eixo azul. Então, elas estão alinhadas aqui e estão alinhadas nessa orientação também. Antes que a gente faça aqui as cópias espelhadas, é importante que a gente faça o desnível também no outro lado para fechar o nosso desenho. E para fazer ele bem direitinho, vamos selecionar essas duas arestas. Eu tenho 25 centímetros. Então, usando aqui a ferramenta de treino, vou criar uma cota para cá de 25 centímetros. E dessa cota até aqui no final eu tenho 1 metro, que significa que o eixo da minha cópia vai ser em 50 centímetros. Isso vai me permitir selecionar essas faces, usar a ferramenta de virar, criando uma cópia a partir desse eixo,
e tá feito. Só preciso tirar esses excessos e tá tudo certo aqui. Se por alguma razão a sua face estiver dividida, como se tivesse alguma aresta fantasma aqui, você pode usar a ferramenta de borracha, apertar a tecla Alt, que aí ele vai mostrar que existe aqui uma geometria oculta. Então é só passar a borracha aqui, que ele vai reexibir, aperta Alt novamente, que vai permitir apagar de vez, e aí você apaga. Agora isso aqui tudo virou uma face única. Como a gente tinha copiado isso daqui, então a mesma coisa deve ter acontecido desse lado. Então eu reexibo essa aresta, volto para a função normal de apagar e apago ela. Muito bem, agora é só fazer as cópias. Vou selecionar esse grupo aqui, usar a ferramenta de virar, criar uma cópia, e agora eu seleciono tudo isso e uso a ferramenta de mover para criar todas as cópias restantes. A gente tinha dividido em 28 partes, eu acho que vai ter que multiplicar por mais 13 aqui para fechar nos 2,5 metros, né? Então deixa eu posicionar a câmera bem aqui, a gente consegue selecionar tudo isso, tem aqui comprimento 2,5 metros, e essas arestas aqui, elas estão somando 1,5 metro. A parte mais bacana é que se a gente for planificar, isso daqui não vai fazer brecha nenhuma, tudo aqui vai encaixar direitinho. Esse tipo de modelo já tem um apelo visual muito bom, mas na vida real a gente precisa botar isso dentro de medidas específicas. Vamos considerar uma moldura de 1 por 1,5, por exemplo. Eu vou criar uma cópia desse modelo que a gente acabou de criar e girar ele para encaixar aqui nessa moldura. Uma coisa que eu reparei é que se a gente comprimir ele horizontalmente, a planificação fica tranquila, porque na prática esse material ele realmente tem um efeito de sanfona. Agora, se a gente espichar ele verticalmente, aí não tem jeito, aí vai bugar tudo e a planificação fica terrível. O melhor caminho a ser seguido ainda é utilizar a ferramenta de escala sem distorções. Então eu vou selecionar isso tudo, vou mover até essa ponta daqui, e usando a ferramenta de escala, só preciso apertar Shift uma vez, para ele crescer proporcionalmente, trazendo para cá. E agora eu trago essa ponta aqui para baixo. Vou dar uma recuada para cá também, alinhar com essa aresta. E para preencher isso daqui, eu só preciso selecionar esse setor de cima e movimentar ele para cá. Agora sim, isso aí está enquadrado perfeitamente dentro de uma moldura e a planificação vai ficar perfeita. Com base no que vimos hoje, você já aprendeu o mais importante, que é a lógica por trás da criação desses painéis, e daí pra frente, o céu é o limite. Quem já é aluno XCV tem acesso a uma aula bônus explorando variações avançadas dessa técnica junto com os arquivos de teste. Agora, se você ainda não é aluno e sentiu que quer se aprofundar de verdade, eu te convido a conhecer o curso completo. Lá eu organizei um passo a passo para você sair do zero e ter segurança para montar qualquer tipo de painel 3G, cuidando desde da criação, arquivos de corte, usinagem e estrutura. Para você que está chegando agora e quer fazer parte dessa turma de excelência, o link com a condição especial tá aí na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e deixa aí nos comentários as suas dúvidas e sugestões que eu vou lendo e respondendo todo mundo. Até a próxima!